Pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo em nosso canal. Esse vídeo é a aula 2, uma série de 10 vídeos que nós vamos publicar, é, falando sobre os 10 conteúdos mais cobrados em concursos de nível médio. Ok, pessoal? Então, a aula de hoje é a nossa segunda aula de uma série de 10, né? Nós vamos publicar cada semana um vídeo preparado exclusivamente para você que está se preparando para concurso. Ok, pessoal? A nossa aula de hoje é sobre juros simples. Então, sem muitas delongas, vamos à nossa aula de hoje. Bom, pessoal, a nossa aula é sobre juros simples. O juros simples é dado por juros CIT sobre 100, em que o J representa os juros rendidos no período. O C representa o capital e o I representa a taxa. O T representa o tempo de aplicação do capital. Ok? Capital aplicado. Então vamos ver aqui uma primeira questão, né, de aplicação disso daí. Vamos lá. Bom, a primeira questão diz o seguinte: um capital de 12 mil foi aplicado a uma taxa de juros simples de 3% ao mês, durante o período de 4 meses. Qual os juros rendidos no período? Muito bem. Então vamos à solução. O capital foi de 12 mil, a taxa de 3% ao mês. O tempo de aplicação, 4 meses. E os juros? Os juros nós vamos calcular, ok? Então vem comigo, vamos lá. Veja, observe, uma observação, tá? Muito importante. Você tem sempre verificar se a unidade da taxa está correspondente igual à unidade do tempo de aplicação. Por exemplo, 3% ao mês. E aqui, tempo, 4 meses. Então, está tranquilo, está todos os dois na mesma unidade. Então, a gente vai e aplica direto na fórmula. Juros, CIT sobre 100. Juros é igual. CIT é o capital foi 12 mil. Então, 12 mil vezes a taxa, que é 3, vezes o tempo, que é 4 meses. Bom, nós vamos eliminar 2 zeros aqui, 2 zeros em cima, 2 zeros embaixo. Vai sobrar 120 vezes 3 vezes 4, 12. Então, 120 vezes 12 dividido por 1, que sobrou aqui. Você multiplicar 120 vezes 12 vai obter juros igual a 1.440. Portanto, o juros rendido foi de R$ 1.440. Ok, pessoal? Vamos para a próxima questão. O capital rende R$ 480 em 3 meses a uma taxa de juros simples de 2% ao mês. Muito bem. O capital que rende R$ 480 em 3 meses a uma taxa de juros simples de 2% ao mês é. Bom, então vamos calcular. Qual é esse capital? O capital é o que nós precisamos calcular. A taxa é 2% ao mês. Está aqui, 2% ao mês. O tempo é 3 meses. Então, nós temos 2% ao mês e o tempo, 3 meses. A unidade estão a mesma. Mês, está tudo ao mês. Então, está tranquilo. Então, joga lá na forma. Tá? Só que nós precisamos calcular quem? O capital. Então, os juros foi dado. O valor dos juros, R$ 480. Substitui o J por 480. Capital a gente quer calcular. A taxa é 2, o tempo é 3. Beleza. Então, eu tenho sobre 100, né? Então, quem está dividindo sai multiplicando. 480 vezes 100, 48 mil. 2 vezes 3, 6 vezes 6. 2 vezes 3, 6 vezes C, 6C, certo? Então, passamos o 6C para cá, para o primeiro vem negativo,
48 mil para lá vai negativo. Como nosso capital é positivo, né? Então eu vou multiplicar por -1, então eu tenho que 6C é igual a 48 mil. Logo, C é 48 mil dividido por 6. C vai ser igual a 8 mil reais. Portanto, nosso gabarito é a letra C, 8 mil reais. Ok, pessoal? Vamos ao próximo. Um capital de 25 mil reais aplicado durante 6 meses rendeu 4.500 de juros. Então, nós temos aqui o valor dos juros rendido no período. A taxa aplicada foi de quanto? Bom, agora essa questão é para a gente calcular a taxa. Então, o capital foi de 25 mil, a taxa nós vamos calcular, o tempo é de 6 meses, ok? 6 meses, está aqui, 6 meses. Muito bem. Então, eu tenho os juros, rendido foi R$ 4.500. Ok, então, onde tem J, eu vou botar R$ 4.500, ou os juros que rendido no período, tá? R$ 4.500. Então, R$ 4.500, capital. Capital foi 25 mil. A taxa a gente vai calcular. É o que a gente quer calcular. E o tempo? O tempo foi 6 meses. Está aqui. Veja. Então, aqui eu vou eliminar 2 zeros por 2 zeros. Fica 250 vezes a taxa, vezes 6. Certo? 6 vezes 250 vezes I. Então, fica 1.500I igual a 4.500. 1.500I igual a 4.500. Eliminamos 2 zeros aqui, 2 zeros aqui. Então, I, que é a taxa, é 45 dividido por 15. Logo, a taxa vai ser 3, que é 3%. O nosso gabarito, então, é 3%. Ok? É a letra D, 3%. Bem tranquilo. Vamos para a quarta questão. A quarta questão diz o seguinte: quanto renderá de juros um capital de 15 mil, né? Um capital de 15 mil, aplicado a uma taxa de juros simples de 1,5% ao mês, durante o período de 1 ano e 6 meses. Então, quanto renderá de juros, né? Então, nós precisamos descobrir. Então, vamos lá. O capital, vamos na solução. A solução, vamos então, a solução do problema. O capital foi 15 mil, 15 mil reais. A taxa, 1,5 ao mês. E o tempo, 1 ano e 6 meses. Olha só, a taxa está ao mês, A.M. Então, aqui representa ao mês. 1,5 ao mês. E aqui o tempo nós temos 1 ano e 6 meses. Então, temos que transformar isso aqui em meses também. 1 ano também em meses. Então, 1 ano é 12 meses, mais 6 meses, portanto, nós vamos ter 18 meses, tá? Então, fica meses e a taxa também é um mês, na mesma unidade. Ok, pessoal? Importante sempre verificar isso, senão dá errado. Bom, os juros é 5 sobre 100. Os juros vai ser capital, né, 15 mil, vezes a taxa, que é 1,5, vezes o tempo, que é 18, sobre 100. Eliminamos 2 zeros aqui, embaixo 2 zeros em cima. Sobrou o quê? 150 vezes 1,5 vezes 18, dividido por 1. Então, temos 150, 1,5 e 18. Dividido por 1 é ele mesmo. Multiplicando tudo, que nós temos juros igual a 4.050. Portanto, 4.050 reais é o nosso gabarito, é a letra B, 4.050. Ok, pessoal? Vamos à quinta questão. Um capital aplicado a uma taxa de juros simples de 5% ao mês triplica o seu valor ao final do período. Veja. Então, no montante, o montante vai ser igual a 3 vezes o capital, né? Então, nós temos aqui, solução. O montante vai ser 3 vezes o capital. Que ele diz aqui, ó, triplica o seu valor no final do período. Está certo? Em quanto tempo? É isso que nós vamos calcular. Muito bem. Nós sabemos que montante é capital mais juros, certo?
Ok. Nós vamos substituir, então, montante, a letra M, pelo valor aqui, ó. Ok? Ao final do período, ele diz que o montante é 3 vezes o capital, ou seja, triplica o capital. Então, no lugar de M, nós vamos colocar 3C. Então, temos 3C igual a C mais J. Dessa relação, eu posso tirar que J é igual a 3C menos C. Portanto, J é igual a 2C, né? 3C menos 1C, 2C. Então, J é igual a 2C. Agora, nós vamos substituir aqui, ó, na forma, onde tem J, nós vamos botar 2C. Então, fica 2C igual a capital, a taxa é 5% e o tempo a gente quer calcular, sobre 100, tá? Muito bem. Quem está dividindo sai multiplicando. 100 vezes 2, 200, C igual a 5C vezes T. C vezes 5 vezes T. 5C vezes T, ok? Então, a gente elimina C aqui também. Então, fica 5T igual a 200, ok? Bem tranquilo. T vai ser igual a 200 dividido por 5, portanto, o tempo é 40 meses. O nosso gabarito é a letra D. Em 40 meses, o capital será triplicado, tá certo? Muito bem. Vamos então à sexta questão. Bom, caiu na Caixa Econômica Federal, um concurso da Caixa Econômica Federal, né? O capital de 15 mil foi aplicado a juros simples, a taxa bimestral de 3%. Para que seja obtido um montante de R$ 19.050, o prazo dessa aplicação deverá ser então, quer saber o tempo, né? E o prazo dessa aplicação. Então, vamos lá. Solução. Eu sei que montante é capital mais juros. Dessa relação, eu posso dizer que juros é montante menos capital. Ok? Muito bem. Então, os juros vai ser o montante. Quem é o montante? 19.050. 19.050. Menos o capital. Quem é o capital? 15 mil. Capital foi 15 mil. Daqui, capital 15 mil. Ok. 19.050 menos 15 mil, eu tenho 4.050. Tá certo? Então, os juros foi de 4.050 no período. E a taxa? A taxa é 3% ao bimestre. Se é 3% ao bimestre, é 3% em 2 meses. Logo, se eu dividir 3 por 2, vai dar 1,5% ao mês. Ok? E o tempo? O tempo a gente vai calcular. Agora vamos aplicar a fórmula. O J, juros CIT sobre 100. Ora, mas quem é J? J nós encontramos aqui. J dá R$ 4.050. 4.050. Muito bem, então onde tem J eu vou botar 4.050. Capital, 15 mil. Taxa, 1,5%. E o tempo? O tempo a gente vai calcular sobre 100, né? Beleza. Então, agora eu tenho quatro. Vamos eliminar dois zeros aqui, para facilitar nosso trabalho, e dois zeros em cima. Então, sobrou o quê? 150 vezes 1,5 vezes T, dividido por 1, que é ele mesmo. Então, ficou 4.050 igual a 150 vezes 1,5 vezes T. Multiplicando aqui, 150 vezes 1,5 dá 225T. T, por sua vez, é igual a 4.050 dividido por 225. T é igual a 18 meses. 18 meses é equivalente a um ano, que um ano tem 12 meses, e 6 meses. Portanto, nosso gabarito é a letra D, da sexta questão. Ok, pessoal, vamos mais a uma questão que é da Fundatec, agora recente, caiu na Fundatec 2026. Um capital é aplicado a juros simples, a taxa de 2% ao mês, durante 5 meses, produzindo um montante de 1.210. O capital em real inicialmente aplicado foi, bom, ele quer saber o capital, mas ele nos deu o montante. Eu sei que montante é capital mais juro. Então, dessa relação eu tiro que juros é igual a montante menos o capital. Se passar para cá, vai negativo. Então, juros é igual a montante menos o capital. Ok? Aplicando na fórmula, onde tem J,
de juros, eu vou colocar M menos C. Juros, eu boto M menos C, igual a capital, a gente quer calcular, a taxa é 2%. O tempo é 5 meses, né? Sobre 100. Tá legal? Bom, mas quem é M? M é o montante. E quanto foi o valor do montante? 1.210. Então, a gente substitui aqui M por 1.210 menos o capital que a gente quer calcular. E aqui a gente multiplica 5 vezes 2, 10 vezes C, 10C, sobre 100. Ok? Sobre 100. Muito bem. Agora, quem está dividindo, que é o 100, sai multiplicando os dois aqui, ó. 100 multiplica 1.210, dá 121 mil. Menos 100 multiplica C, dá 100C. Igual a 10C. 121 mil é igual a 10C mais 100C. Porque, olha, menos 100C está aqui, passa para o segundo membro, vai positivo. Então, fica mais 100C. 121 mil, 10C mais 100C dá 110C. Ok? Então fica 110C igual a 121 mil. Eliminando um zero aqui, outro zero aqui, a gente fica com C igual a 12.100 dividido por 11. Então, C é igual a 1.100. Portanto, o capital foi de R$ 1.100. O nosso gabarito, portanto, é a letra D. Ok? Vamos à oitava questão. Bom, foi da banca Idecap, caiu agora em 2026, técnico em enfermagem. Carla, Carla fez uma aplicação financeira no valor inicial de 20 mil reais, com a taxa de juros simples de 3% ao trimestre, durante o período de 3 anos. Nessas condições, quanto ela terá acumulado ao final do período? Bom, então ele quer saber qual foi o montante, né? Ela obteve no final do período. Vamos à solução. Então, capital é 20 mil, a taxa é 3% ao trimestre. Olha só, ao trimestre, 3 meses. E a taxa é 3%, então 3% ao trimestre, então nós vamos ter 1% ao mês, né? 3 dividido por 3, 1% ao mês. E o tempo? 3 anos. Então, pessoal, olha só, bastante sempre observa isso. Se a taxa está ao mês, aqui está em ano, a gente tem que transformar também o tempo em ano. Em meses, aliás, em meses. 3 anos, um ano tem 12 meses. Portanto, 3 vezes 12, 36 meses. Agora sim, ficou tudo ao mês, tá? Ao mês e aqui em meses. Agora, beleza. Agora podemos jogar na forma. Bom, queremos saber os juros, né? Os juros. Então, vamos lá. O juros vai ser capital. Quanto foi o capital? 20 mil. A taxa, 1%. O tempo, 36 meses. Está aqui. Eliminando dois zeros embaixo, dois zeros em cima, sobrou 200 vezes 1 vezes 36, dividido por 1. 200 vezes 36 dá 7.200 vezes 1, 7.200 dividido por 1. Portanto, o juro foi de 7.200. Ok. Mas nós sabemos que montante, ela quer saber o montante ao final do período. Nós sabemos que o montante é capital mais juros. O capital foi 20 mil e os juros foi 7.200. Então, o montante vai ser capital 20 mil mais os juros de 7.200. Portanto, o montante é o valor de R$ 27.200. Portanto, o nosso gabarito é a letra D. Ela terá acumulado 27.200 no final do período. Ok? E a nona questão, a última, chegamos à última questão, caiu na banca Quadric, 2026, assistente administrativo. Investindo 80 mil a juros simples de 18% ao ano, por 8 meses, os juros obtidos será maior que 10 mil. Bom, alternativa certo ou errado, vamos calcular. Vamos aqui à solução. Capital, 80 mil. Taxa, 18% ao ano. Ok? E tempo, 8 meses. Bom, se o tempo está em meses, a gente tem que transformar aqui a taxa de 18% ao ano em meses. O ano tem 12 meses, vamos dividir 18 por 12.
está 1,5 ao mês, ok? Agora sim, vamos aplicar na forma juros, capital 80 mil, a taxa 1,5 e o tempo 8 meses, dividido por 100. Eliminamos dois zeros embaixo, dois zeros em cima, fica, sobra o quê? 800 vezes 1,5 vezes 8. Então, 8 dividido por 1. 800 vezes 1,5 vezes 8. Dividido por 1, deu ele mesmo, né? Então, juros, se a gente multiplicar 800 por 1,5 vezes 8, vamos obter 9.600. Portanto, o juro foi de 9.600 e não 10 mil reais. É menor que 10 mil, né? Está dizendo aqui, está perguntando aqui, o juro obtido será maior que 10? Não, né, pessoal? Foi 9.600, será menor. Então, a questão está errada, não é certo. Ok, pessoal? Então, pessoal, esse foi mais um vídeo, né, em nosso canal. Espero que vocês tenham gostado, né? Se vocês gostaram, deixa um like, né? E aciona aí o sininho para novas notificações, né? E compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que também tenham acesso a esse conteúdo, ok? Muito obrigado, um abraço e até a próxima.